Cancerianos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem por aí. Eu me chamo Larissa, para quem está chegando por aqui agora, já convido vocês a se inscreverem aqui no canal, deixarem o like, comentário de vocês, isso ajuda muito na nossa energia de troca, tá bom? Bora lá, Câncer! Vou iniciar aqui a leitura de vocês com o oráculo da Lua. Lembrando sempre que aqui são leituras gerais, são leituras coletivas, então peguem somente o que fizer sentido para vocês e o que não deixem de lado. Bora lá, sem muitas delongas. O que nós temos aqui para Câncer, para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter em Câncer? As conclusões estão ao seu alcance, eclipse de lua cheia. O que mais? Lua crescente, a energia está ganhando força. Do que a gente está falando para Câncer? E você é bom o suficiente, lua cheia em Virgem. Nada dura para sempre, lua mutável. Aqui me parece que vocês estão saindo de um momento, né, de turbulência. Clarifica essa lua crescente, só que me dá muita sensação como se tivesse alguma coisa que você ainda precisasse entender de tudo isso. Temos uma lua nova em Gêmeos, a comunicação é a chave. Mais uma lua cheia em Virgem, clarifica para mim. Reserve um tempo para respirar. E as conclusões estão no seu alcance. Seu comprometimento está sendo testado. E é hora de liberar a negatividade aqui. Lua cheia em Escorpião. Então, aqui de fato me fala de vocês encerrando um período até de instabilidade também, sabe? De muita turbulência aqui emocional, pode ser que isso que a gente esteja falando está mexendo muito com o teu campo emocional, tá? Mas é como se você tivesse aqui já no final da linha para entender o que de fato você precisava entender de tudo isso, aprender de tudo isso. Para alguns de vocês pode aí nos próximos dias acontecer alguma comunicação bem importante, que pode ser aí a virada de chave para vocês encerrarem aqui isso daqui, seja lá o que for, tá? Acredito que o mais importante aqui é vocês entenderem essa situação sem uma relutância, porque aqui me parece que alguns de vocês já estão passando por alguma dificuldade emocional. Eu já tô triste com isso, já tô chateado com isso, já tô decepcionado com isso, sabe? Talvez algumas peças aqui precisem ainda se encaixar. Provavelmente pode vir sim de algum diálogo, alguma comunicação. Para outros pode ser até alguma informação que chegue para você. Só que aqui fala muito assim, encerre isso de um jeito que vá te trazer alívio e não mais sofrimento. É isso. Vamos ver o que mais aqui com o tarô. Do que a gente está falando aqui para Câncer, por favor? Pajem de ouros. Cavaleiro de paus.
E sabe o que me vem muito uma sensação que vocês, no fundo, eita, a torre, vocês já sabem o rumo que isso daqui vai dar? Enforcado no fundo de deck. Por que me dá essa sensação? Porque parece que vocês já têm aqui um plano B com esse pajem de ouros. Clarifica esse pajem de ouros aqui. Pajem de ouros. 6 de copas. Mais uma pajem de ouros. 5 de ouros. E 2 de espadas. Mais uma. O que é esse 5 de ouros? Cavaleiro de espadas. Falei que aqui tem uma coisa de confirmação para vocês. As de espada. As de paus, aliás. Mais uma 5 de ouros. A morte. A rainha de copas aqui, energia de vocês. Então, o que eu sinto é assim, vocês já sabem, vocês já sentem aqui qual é o rumo de uma situação. Então, por exemplo, se for um trabalho, Lari, eu já tô sentindo que talvez não seja mais o meu lugar aqui, ou que as coisas estão indo para um rumo em que provavelmente eu vá sair dessa empresa, desse lugar, vou finalizar esse projeto, essa parceria. E eu já tenho um plano B aqui. Provavelmente esse plano B, para alguns de vocês, pode estar entrelaçado a alguma coisa que você já queria fazer. É como se fosse abrir uma brecha ali para você ir por aquele caminho, sabe? Acredito que aqui só falte realmente uma confirmação e que essa confirmação vai vir de uma conversa. Ou é uma conversa com alguém, ou é uma conversa aqui com um chefe, enfim. Porque a sensação que vocês têm aqui com esses 5 de ouros e a morte é que algo já mudou. Ou algo já não preenche mais totalmente vocês aqui. Eu já me decepcionei muito com esse trabalho, ou já me decepcionei muito com essa pessoa. Eu só quero uma conclusão aqui, eu só quero uma clareza para que eu possa, de fato, direcionar aqui, né, com esse cavaleiro de paus, a minha energia para o que realmente vai me trazer motivação agora, para o meu presente, sabe? Clarifique esse cavaleiro de paus. 3 de ouros. Cavaleiro de paus. 7 de paus. Mais uma. Eu não estou sentindo que isso daqui... Eita. 4 de paus. Necessariamente seja sobre pessoas. Se for sobre pessoas aqui, pode ser que seja sobre relacionamentos mais estabelecidos, como um casamento, sabe? Coisas de anos aqui. Mas acredito que para a maioria de vocês seja uma coisa ligado a estruturas de maneira geral, sabe? Um trabalho, vida financeira, um casamento aqui. Porque acredito que vocês estão percebendo que a energia de vocês é importante, sabe? Aonde você coloca seu tempo, sua energia, sua dedicação, isso daqui é importante. Mas você tá querendo só confirmar, sabe? Eu quero confirmar que o que eu tô sentindo aqui de vontade, de desejo de ir para um outro caminho é algo que faz sentido mesmo. Se aqui for um casamento, acredito que vocês já tentaram muito fazer isso dar certo. Mas assim, ao mesmo tempo vem uma coisa de outras pessoas talvez interferindo. Gente, eu tô vendo que a minha câmera lá está suja.
Só que eu não tenho nenhum paninho aqui. Bom, vai ficar assim, por enquanto. Carta da Torre, clarifica pra mim. A Torre. 3 de espadas. Ó. 7 de ouros, 6 de ouros. Toma um pouco de cuidado aqui se vocês ficarem esperando muito um posicionamento que venha de fora, sabe? Você pode até querer conversar com alguém, organizar as ideias aqui com uma outra pessoa, sabe? Mas não espera muito isso daqui vir de fora, porque pode chatear vocês. A Torre. Mago invertido, meu Deus do céu. Rei de paus. Mais uma torre. É. 7 de ouros. Porque sabe o que vai vir aqui? Lembra que eu falei? Vocês já estão entendendo o rumo que essa situação está indo, né? Tentem encerrar isso daqui sem trazer tanta dor, tanto sofrimento. Encerre isso como uma coisa assim, ok, fiz o que eu pude, encerrei esse ciclo e é isso. Porque aqui me fala muito essa carta da Torre de alguém tentando meio que desestabilizar vocês de alguma forma ainda. E isso daqui vem muito de uma energia de querer negligenciar os seus esforços, o teu mérito mesmo, né? 6 de paus aqui. Para trazer aquela sensação para vocês de desvalidação, por isso tem essa energia de Virgem. Então, exemplo, para ficar mais claro. De repente, eu já sei que eu vou sair desse emprego, ou que eu vou ser mandada embora dessa empresa. Eu já sei disso, mas assim, não fiquem esperando muito um posicionamento, talvez muito honesto, muito sincero aqui da parte do outro, sabe? Porque pode ser que aqui queiram, de alguma forma, manipular a situação para que você se sinta meio que assim, insuficiente, que o seu valor é desmerecido. E aí você vai meio que sentir assim, cara, eu coloquei minha mão no fogo aqui por essa situação e ainda tô saindo dessa forma. Mesma coisa se for algo de relacionamento, de casamento aqui, principalmente como eu falei. Mas sabe por que que vai acontecer isso daqui? Ou que tem essa tendência a acontecer isso daqui? Porque eu vejo que vocês querem sair dessa situação de uma maneira forte. Eu quero sair desse emprego com a minha cabeça erguida. Eu quero sair desse relacionamento com a minha cabeça erguida. Eu quero me afastar dessa pessoa com a minha cabeça erguida. E aqui pode ser que alguém perceba isso, né? Essa carta do mago aqui. Pode ser que alguém perceba que você, sabe, não vai se desestabilizar e aí ela pode tentar fazer isso. É isso que eu vejo aqui. Vamos ver o que mais. O que mais que vem para Câncer, por favor? Futuro próximo aqui para eles. Futuro próximo para Câncer. Eita. Rei de Ouros. Temos energia aqui de Touro, Virgem e Capricórnio. A gente tem duas energias bem fortes aqui. Capricórnio não. Virgem e Escorpião, tá? O que mais? A Força. E a Justiça como bloqueio. Temos energia de Libra e Leão.
Essa leitura tá me lembrando um pouco a leitura de Peixes, por algum motivo. Carta do Mundo, o Enforcado e o Imperador. Aqui acredito muito que vocês estão saindo de um ciclo onde vocês saem dessa postura de sacrifício, né? E começam a querer tomar decisões aqui, tomar escolhas, pensando primeiramente em vocês e não no outro mais, sabe? Rei de Ouros. Julgamento. Acredito que tudo isso aqui vai dar uma percepção bem diferente para vocês, Cavaleiro de Copas, sobre planos que vocês querem aqui a longo prazo mesmo. E aqui são planos mesmos com esse Rei de Ouros. Porque lembra que eu falei que vocês têm um plano B? E que esse plano B, para alguns de vocês, pode estar muito ligado assim, a coisas que vocês já queriam fazer, mas que vocês, sei lá, ou adiavam ou sacrificavam isso para dar conta de outras coisas. Enfim, cuidar de outras pessoas aqui, outras situações. Então, me parece que toda essa situação ela vem de encontro a vocês aqui para, assim, repensar esses planos que vocês têm, só que agora com mais firmeza. Eu posso sim planejar o que eu quero fazer para minha vida financeira, para minha vida profissional, para minha vida amorosa. Só que agora, além de vir com o desejo, com a vontade, né, aqui com esse Cavaleiro de Copas, vocês também vêm com uma cabeça mais madura, com um olhar mais maduro para isso também. Às vezes eu queria tanto fazer aquele curso, fazer uma transição de carreira, mas talvez lá atrás eu não tinha maturidade, talvez só tinha um sonho ali, a vontade, mas eu não tinha tanta maturidade. Só que agora vocês têm, entendem? A força. Rainha de Ouros. Mais uma força. 8 de Ouros. Eu não sinto que aqui necessariamente tem uma coisa de casal, não. A força. Imperador. O que é essa Rainha de Ouros? Eremita. É o que eu falei, porque aqui, se isso daqui for uma coisa de romance, por exemplo, um casamento, um relacionamento, né? Eu tô vendo vocês assim, seguindo sozinhos. Só que isso daqui não vem necessariamente como uma energia de solidão, mas vem com uma energia de eu tô escolhendo um caminho mais elevado para mim, talvez um caminho aqui de trabalhos internos, sabe? De busca por autoconhecimento, de ter mais. Como que eu posso dizer? Esqueci a palavra, fugiu da minha boca aqui. De ter mais liderança sobre a própria vida, sabe? De ter mais controle sobre a própria vida. E vocês sabem que isso daqui vem com alguns desafios, sabe? Eu sei que vai ser trabalhoso fazer isso. Sinto muito que aqui tem uma coisa de chamado para vocês, sabe? Um chamado para vocês conseguirem perceber a força que vocês têm. Justiça. As de Copas e o Enforcado. Essa energia de Virgem aqui, Virgem muitas vezes é um signo que ele tem habilidades ali, né? Tem um dom mesmo para servir
sabe? Para ajudar as pessoas na prática mesmo, né? E eu acredito que vocês vão reconhecer isso em vocês mesmos. Talvez vocês estavam direcionando essa energia aqui do enforcado, né? De sacrifício para coisas que não tinham muito propósito para vocês. Hierofante aqui também. Às vezes eu fazia um trabalho que eu estava ali me sacrificando, mas não tinha propósito para mim. Por mais que eu goste de trabalhar, de ajudar, parecia que aquilo não tinha propósito para vocês. Mais uma justiça. De repente eu começo um projeto novo que tenha muito mais a ver aqui com o que eu acredito, com as minhas crenças, com o que eu acredito. Carta do Sol. E aí vocês vão começar a perceber que vocês têm habilidades aqui, que vocês têm algo especial que pode ser compartilhado também. É bem essa coisa de você é bom o suficiente. E parece que isso até ajuda vocês equilibrarem essas questões emocionais que lá no início eu falei que parecia que tinha uma turbulência, uma certa desestabilização, né? Pode ser que alguns de vocês aqui, carta da sacerdotisa com carro, estejam assim totalmente sendo guiados pela espiritualidade de vocês de fazer todas essas mudanças. De talvez seguir um caminho mais voltado para o autoconhecimento, de mudar a vida profissional, de mudar a vida amorosa aqui de vocês. É como se essa carta da justiça aqui fosse uma coisa de alinhamento, você se alinhando ao que você realmente veio fazer, viver, né? Conselhos aqui para Câncer. Conselhos para Câncer, por favor. Amanhã o mundo espera por você. Falei, tem uma coisa aqui muito alinhada a propósito mesmo, sabia que ia vir essa carta. Cinza, os fins são inevitáveis. Só que, olhem essa carta, né? Não é como se ela tivesse triste, assim, devastada, apesar dela estar chorando aqui, mas é como... Essa carta, ela me vem muito com uma coisa assim de contemplação, de acabou, mas traz libertação. Porque tem outra coisa que já te esperando no meio disso. Entende? Então é isso que eu vejo para vocês, Câncer. Espero que essa leitura tenha ajudado. Desejo um ótimo tudo aí para vocês. Lembrando que aqui embaixo na descrição do vídeo tem meu contato para leituras particulares, tá bom? E a gente se vê nos próximos vídeos. Tchauzinho.